Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí o vídeo conceitual da nossa unidade 4, a última unidade dessa disciplina, Matemática Discreta, que tem como título Operações Lógicas Básicas. Sentenças e preposições, qual a diferença entre as duas? Os elementos básicos da lógica são as sentenças e preposições, que são afirmações precisas, verdadeiras ou falsas, mas não ambas as coisas. Por exemplo, 2 é maior do que 3 é uma preposição cujo valor lógico é de falsidade, enquanto que todos os triângulos têm 3 lados e 3 ângulos é uma proposição cujo valor lógico é o de verdade. Por outro lado, x menor que 3 não é uma proposição, depende do valor que venha a ser atribuído à variável x. Representar-se-ão por letras as preposições genéricas, ou variáveis proposicionais, e por 1 e 0 os valores lógicos de verdade e falsidade, respectivamente. Veja outros exemplos de sentenças. 10 é maior que 5. Qual o valor desse livro? Ela é inteligente. O universo é infinito. A sentença 1 é uma proposição, já que é verdadeira. Já a sentença 2 não pode ser considerada falsa ou verdadeira, pois é uma pergunta. Sendo assim, não tem um valor verdadeiro e nem falso, sendo uma proposição. A sentença 3 não é falsa e nem verdadeira, pois não está especificado quem é a pessoa. Nesse caso, 3 não é uma proposição. A sentença 4 é uma proposição, já que é falsa ou verdadeira, não sendo possível decidir qual alternativa é válida. Conectivos e valores lógicos. O conectivo é usado para combinar frases simples e formar sentenças compostas, o que chamamos de conjunção. O valor lógico de uma proposição composta depende dos valores lógicos, de seus componentes e dos conectivos usados. Se combinarmos as seguintes afirmações verdadeiras: a cor branca pode ser decomposta em diversas cores, e 2 elevado ao cubo é igual a 8. Usando o conectivo e obtemos a seguinte proposição verdadeira: a cor branca pode ser decomposta em diversas cores e 2 elevado ao cubo é igual a 8. E iremos identificar por letras maiúsculas do alfabeto, A, B e assim por diante, as proposições e o símbolo. Os símbolos agora é importante a gente destacar. Esse símbolo aqui, em língua portuguesa circunflexo, será usado como conectivo lógico que representa E. Então, esse símbolo na lógica representa E. No nosso exemplo fica: proposição A, sendo a cor branca pode ser decomposta em diversas cores, e a proposição B, sendo 2 elevado ao cubo é igual a 8, sendo A e B proposições verdadeiras, a proposição escrita em lógica matemática, então fica A e B. Deve ser considerada verdadeira. Então, uma conjunção é verdadeira se os conjuntos A e B são verdadeiros. Então, quando eu tenho duas sentenças e para ser uma proposição verdadeira, os dois conjuntos A e B precisam ser verdadeiros. Outro conectivo é a palavra ou, aqui, ó, simbolicamente representada pelo símbolo, aí o acento circunflexo ao contrário. A expressão A ou B é a disjunção de A e B. Nesse caso, se A e B são elementos da disjunção, se A e B foram ambos verdadeiros, então A e B deveriam ser consideradas verdadeiras. Outra situação importante na lógica é a negação. A negação de uma proposição qualquer, P, é construída a partir da introdução da palavra não, ou não ocorre que, ou é falso que. E simbolicamente escrevemos com esse tio aqui.
se lê não P. Podemos fazer a seguinte leitura: se P é verdadeira, então não P é falsa. E se P é falsa, então não P é verdadeira. Isso aqui é muito importante para a negação. Se eu estou dizendo que se uma sentença é verdadeira, a negação dela não P é falsa. Se eu estou dizendo que P é falsa, a negação dela não P será verdadeira. Outro conectivo, simbolicamente representada pelo símbolo ou. Desculpa, já foi. Vou continuar daqui. Podemos fazer a seguinte leitura: se P. Bom, vou dar continuidade, desculpe. Esse slide, esses 3 primeiros tópicos repetiu. Então vamos continuar a aula a partir daqui. Desse momento aqui, ó. Para visualizar os valores lógicos de um conectivo, utilizamos a tabela verdade, que descreve as possíveis combinações dos valores lógicos das proposições. Veja o exemplo a seguir, que utiliza a tabela verdade para a compreensão dos conectivos. Considere-se as 4 declarações a seguir e monte a tabela verdade utilizando os conectivos e ou. Então, eu tenho aqui 4 declarações. A declaração 1. Um triângulo tem 3 lados. É uma declaração verdadeira. E 5 mais 5 é igual a 10. É uma declaração verdadeira. Então, eu vou denominar a minha primeira como P, a minha segunda como Q. Então, ao construir minha tabela verdade aqui, a primeira, o triângulo tem 3 lados, verdadeira. 5 mais 5 é igual a 10, verdadeira. Construindo na linha de baixo. Um triângulo tem 3 lados, verdadeiro. 5 mais 5 igual a 11, falso. Na linha de baixo, sentença 3. Um triângulo tem 2 lados, é falso. E 5 mais 5 igual a 10, verdadeiro. E a quarta declaração, um triângulo tem 2 lados, falso. 5 mais 5 igual a 11, falso. Quando eu construo a tabela verdade P e Q, o que eu tenho como resultado? Só será verdadeira a sentença que tiver P e Q como verdadeira. Então, V e V vai dar verdadeiro, V e falso vai dar falso, falso e verdadeiro vai dar falso, falso e falso vai dar falso. Isso na sentença P e Q. Na sentença P ou Q, vai ser falsa apenas quando as duas sentenças forem falsas. Se eu tiver pelo menos uma sentença verdadeira, a situação P ou Q vai ser considerada verdadeira. Então, validando, V e V vai dar verdadeiro, V e F vai dar verdadeiro, F e V vai dar verdadeiro, F e F vai dar falso. Isso na sentença com o conectivo Q. E aqui é o exemplo de negação. Se a minha sentença é verdadeira, a negação vai ser falsa. Se a minha sentença é falsa, a minha negação vai ser verdadeira. Quando em matemática uma declaração é de forma C, P, então Q, então a chamamos de declaração condicional. Então o símbolo da condicional em lógicas é esse aqui, ó, P condicional Q. E essa declaração pode ser lida P implica Q ou P apenas CQ. E uma outra forma de declaração é o P e somente CQ, que o símbolo do somente C é esse aqui com a seta para os dois lados. Como fica a condição, então, do P, então, Q, na tabela verdade, e o P somente PC e somente CQ na tabela verdade. Então, pegando lá o exemplo anterior, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Quando eu tiver na tabela verdade a condição P e somente CQ, desculpa, se eu tiver na tabela essa da setinha, que P implica em Q, que é uma condicional, vai ser verdadeiro
quando as duas forem verdadeira ou quando as duas forem falsa. E na tabela verdade, quando eu tiver a condição de P e somente Q, o que eu vou ter como verdadeira? Também, quando as duas forem verdadeira ou quando as duas forem falsa, como mostra aqui nessa exemplificação. Toda e qualquer dúvida, sempre poste no espaço de interação, que lá diariamente eu estarei analisando para a gente sanar todas as dúvidas. Eu desejo sucesso para vocês, a nossa avaliação vai se aproximando, então foco, dedicação, que tudo dará certo. Obrigado.